Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo de qual horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tecnologias digitais na educação. E meu nome é Letícia Zambuja Lopes, eu sou professora, doutora na Universidade Luterana do Brasil. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essas possibilidades das tecnologias digitais na educação. Nós temos, então, hoje, né, com esse novo movimento que nós estamos atuando dentro da perspectiva de uma educação mais remota, né, uma educação mais online, temos, então, um conceito de paradigma modificado para uma educação digital online. Se a gente for entrar aqui nesse link, nós vamos direto para um artigo, né, que fala, então, sobre o que seria esse novo conceito de educação digital online, tá? Esse artigo do professor Antônio Moreira e da professora Ilane Schlemmer. Mas, para a gente entender um pouquinho, né, mais sobre o que seria essa educação online, ela tem a tendência de trazer, então, né, um fim da distinção entre offline e online. Porque hoje nós estamos cada vez mais online, né? Então, isso vai nos provocando rachaduras, né? E enfraquecimento e não a distinção entre o que é a realidade, virtualidade, enfraquecimento na distinção entre humano, máquina e natureza, a reversão numa situação de escassez para abundância de informação, nós cada vez mais temos informação a nosso dispor, e a passagem, então, de prioridades, né? Das propriedades, das individualidades e relações binárias para a primazia, então, das conectividades, processos e redes. Então, cada vez mais nós estamos conectados. E isso, então, amplia, né, significativamente a nossa condição de habitação, né? Onde nós habitamos? Nós habitamos em territórios sem fronteiras, né? Que são, então, esses territórios permitidos pela internet, por exemplo. Então, nós não estamos mais vinculados a espaços geográficos. Hoje, por exemplo, as escolas, elas estão aqui, online, né? E também espaços digitais em rede. E isso vai nos conectando, né, com algo, então, que estamos chamando de transorgânico. Liga diversas inteligências, né? Então, isso vai trazendo um propósito para uma modificação na educação, que nós estamos chamando, então, de educação 5.0. Nós temos, então, né, algumas modalidades, desculpem, educacionais, como ensino remoto ou aula remota, né, é uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de aluno e professor. É o que nós estamos vivenciando hoje na pandemia. Embora haja esse distanciamento físico, a aula ela ocorre num tempo síncrono, né? Então, nós temos uma sincronicidade, nós temos, então, uma interação, uma comunicação de aula, né, expositiva, uma comunicação entre aluno, professor, professor, aluno. Então, por isso, bidirecional, né? Ela vai nas duas direções. Por meio de sistemas como webconferência, como essa que a gente está tendo hoje aqui no Google Meet, e se assemelha, né, ao ensino à distância antigo, EAD. A educação, então, online, né, totalmente online, ela vai trazendo acesso a experiências de aprendizagem por meio da utilização de qualquer tecnologia. Hoje nós temos, então, alunos com acesso a telefones, né, smartphones, a computadores, né, enfim, a tablets, e eles podem, então, ter acesso à informação, ao conhecimento em qualquer tecnologia. Se caracteriza por processos de ensino e aprendizagem que acontecem totalmente em rede, nós estamos totalmente em rede, por meio da comunicação multidirecional. Então, nós temos a comunicação em diversas formas, né? Hoje nós temos também as aulas, por exemplo, para Enem, vinculadas à televisão, né? É predominante, então, predominantemente interacionista, ou seja, ela promove uma interação, sim, possibilitando a conexão, provocando uma mudança de paradigma. Por isso que nós temos essa mudança de paradigma, né, de conceitos e paradigmas. Bom, a educação à distância, né, o EAD se vincula pela separação física, por vezes temporal, né, em um meio de comunicação. Inicia, né, por exemplo, nos primórdios da comunicação, da educação à distância, por correspondência, né, depois por rádio, por telecursos e assim por diante. Então, nós recebíamos, né, substratos para a educação
via Correios, por exemplo. E era uma educação, então, centralizada no conteúdo e era unidirecional, né? Essa primeira, os primórdios da educação à distância. Hoje nós temos, então, né, o ensino remoto, a remota educação online e o blended learning, que é o ensino híbrido. Se dá, então, por meio da combinação de articulação da educação presencial à distância, mas há, então, um modelo também a ser seguido, né, e pode ser utilizado diversas ferramentas, diversos recursos para que a aprendizagem, o ensino-aprendizagem, então, seja efetivo. Possui uma estratégia dinâmica, envolve diferentes recursos tecnológicos, diferentes abordagens pedagógicas e diferentes espaços. E esses recursos, não só tecnológicos, né, mas, por exemplo, uma saída de campo, pode ser um ensino híbrido nesse sentido. Ele é caracterizado, então, pelo uso de soluções combinadas ou mistas, envolvendo a interação entre as modalidades presencial e à distância, e a integração e interação entre abordagens pedagógicas e interação entre recursos tecnológicos. Então, quando a gente fala sobre essa mudança de paradigma, a gente não pode deixar de falar de algumas particularidades, né, que as tecnologias digitais, elas nos trouxeram, e nós, então, estamos encaminhando para um processo de apropriação dessas ferramentas, né, ou desses recursos para a educação. Então, por exemplo, ferramentas de mídia social, né, como YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, TED, e entre outros, são importantes, né, nessa comunicação e nessa integração entre professor e aluno. Nesse sentido, também, é muito legal, e os alunos gostam muito, quando a gente faz os nossos próprios avatares, né? Porque hoje avatares são bem legais, né? E bem interessantes. E aqui, então, nós temos alguns sites, né? Que vocês podem criar seus próprios avatares, como este, o Bitmoji, né? Que você vai criar o seu emoji, né? Pessoal, para, então, interagir com seus alunos que são, então, nativos digitais, correto? Aqui nós temos, então, algumas indicações, né, de livros. Nós temos dentro da Universidade Luterana do Brasil acesso à Biblioteca Virtual Pearson, que nós temos diversos livros interessantes, né? Aqui nós temos algumas indicações de livros que são muito boas para esse momento, né, como Metodologias Inovativas, da professora Andréa Filato e da professora Carolina Cavalcante, que nos traz, então, reflexões e ações também interessantes para nós nos tornarmos, então, professores e professoras neste meio digital mais eficientes. Então, traz algumas propostas, né, de como nós inovarmos na educação dentro desse momento que nós estamos vivendo. Nós temos, então, também o livro da professora Lilian Bacchini e do professor José Moran, né, que são, então, professores que trabalham bastante tempo já com metodologias ativas para uma educação inovadora. Então, esse livro aqui, né, traz uma abordagem teórico-prática dessas metodologias ativas. Nós temos também, né, a inovação disruptiva, que é o blended learning, né, ou seja, o que é, então, exatamente esse ensino híbrido, trazendo, então, né, aspectos relacionados à aprimoração desta metodologia, e os autores, então, são o Michael Horn e a Heather Staker. Nós temos também o trabalho do professor Eric Mazur, que é um professor da Universidade de Harvard, e ele, então, instituiu, né, nas suas aulas, um modelo que chama Peer Instruction, ou seja, instrução por pares. E aqui, então, nós temos o livro onde ele explica, né, e comenta a teoria e a prática desta metodologia. Nós temos também o livro sobre educação baseada em problemas, né, que é uma das ferramentas de metodologias ativas. Nós temos também, então, o livro do Fausto Camargo, da Twinning, da Rose, né, que é a sala de aula inovativa, e nós temos várias estratégias, se não me engano, são 43 estratégias pedagógicas para, então, fomentar o aprendizado ativo. Ele é muito interessante porque ele traz, então, a teoria e a prática. Nós temos também o livro do Wagner Júnior, né, sobre objetos de aprendizagem virtual e como a gente pode usar
esses objetos como ambientes interativos, né, e comunidades de aprendizagem. São muito interessantes. Nós temos também um livro da Darlene Hammond, né, que ela vai, então, a linda Darlene Hammond, ela vai conversar conosco, né, professores e professoras, sobre como preparar os professores para o mundo em transformação. E aqui, então, né, nós temos algumas indicações, por exemplo, de screencast. O que é o screencast? É isso que a gente está fazendo aqui, só que, na verdade, é um pouco diferente. A gente vai gravar a saída da nossa tela do computador, né, ou seja, captura de tela de vídeo, com a narração de áudio. Então, aqui a gente tem algumas indicações, né, o Educreation, o Show Me, o Explain Everything, o Screencastify e o Loom. O Loom eu costumo usar muito, né, porque ele é bem fácil, bem prático. Então, a gente pode ter vários arquivos, né, que a gente queira, então, trabalhar nesse modelo de a gente apresentar a nossa tela, né, de um formato interativo com os nossos alunos e gravar isso. Então, isso são ferramentas para screencasts. Aqui nós temos algumas ferramentas para apresentações diferenciadas, como essa que eu estou usando, né, que chama-se, então, Geniali, né, essa plataforma Geniali, ela é muito interessante porque ela nos traz conteúdos interativos, né, a gente pode fazer muitas coisas, né, como criar apresentações, infográficos e outros conteúdos impressionantes, né, e a gente pode montar equipes também, então é muito interessante e também aproxima, né, o aprendizado juntamente com os nossos alunos. Neste momento que nós estamos, então, também com essa educação online, né, e nós precisamos ter uma maior interação com os nossos estudantes, nós temos, então, algumas redes de aprendizagem pessoal, né, como, por exemplo, trabalhar e criar sites, portfólios, né, ou blogs, enfim, com algumas dessas plataformas. Uma delas é o My Portfólio, tá, que eu até tenho aqui o meu, né, o My Portfólio, onde eu tenho as informações sobre mim, algumas publicações, recursos educacionais, né, que a gente vai indicando para os nossos alunos, né, trabalhos acadêmicos, né, o nosso laboratório de ciências aqui do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, né, onde nós temos recursos auxiliares a essa educação remota, né, então é bastante interessante a gente ter isso num local, né, mais, digamos assim, uma plataforma em que esses nossos recursos eles estão ali disponíveis para acesso dos nossos alunos. E depois nós temos também, né, este material que é muito interessante, essa plataforma, o Think Links, né, que são ideias de conectar objetos, né, ao nosso ambiente, do nosso ambiente físico para o ambiente digital, e eles mostram, então, né, várias questões que a gente pode trabalhar dentro dessa perspectiva de tecnologia, né, dentro da sala de aula. Então, aqui eu vou mostrar um para vocês, que é um Think Link, né, sobre, então, o corpo humano. Por exemplo, eu coloco aqui uma imagem, né, de um corpo humano, aqui eu tenho uma vista ventral e aqui eu tenho uma vista dorsal do corpo, e aí eu posso inserir lá, né, algumas, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com luxações, né, e eu posso inserir, então, algumas figuras que vão indicar o que é essas luxações, tá? Então, aqui está do músculo, aqui aparece o músculo, né? Aqui aparece, então, uma explicação sobre o ligamento do pé. Aqui na B também uma tendinite, né? Aqui ele está um pouco falho, mas a gente pode, então, escrever, né? E montar uma apresentação aqui nessa tela, né? Como se fosse, então, o nosso quadro, e a gente vai colocando ali a nossa tela. E a gente também pode narrar, né? E gravar isso e enviar, então, para os nossos alunos. E eles podem entrar junto aqui também. Então, são algumas ferramentas, né, interessantes para a gente trabalhar nas salas de aulas nesse momento, então, remoto, né, que nós estamos vivenciando. Aqui já tenho o meu emoji, ó, que eu fiz, né, a gente pode botar mensagens para os nossos alunos. Temos, então, aqui todos os meus contatos, né, aqui, então, vai direto para o meu
portfólio, que é, então, essa plataforma que eu organizei todas as minhas aulas, né, e os recursos interessantes que eu acho que são bons para este momento que nós estamos vivenciando, certo? Muito obrigado e até a próxima.